Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar mais uma escritura da designação do Vem Segue-me com vocês. Quero agradecer as mensagens de ontem que vocês mandaram, compartilhando sobre a mensagem que eu falei ali sobre sacrifício. Muitas definições de sacrifício, muitas pessoas mandaram, inclusive mensagem no WhatsApp, que eu deixo disponível aí na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado por essas mensagens, por compartilhar, né, o que é um sacrifício para vocês. Algumas pessoas que estavam planejando algo e falaram, eu quero fazer algo melhor, e compartilhou comigo o que seria a oferta que está dando ao Senhor ali. Muito obrigado pelo relato de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Eu me enchi do Espírito do Senhor ontem. Muito obrigado mesmo. Sempre é muito bom ouvir as mensagens de vocês e estar aqui com vocês, tá bom? Hoje eu vou começar compartilhando com vocês aqui da designação do Vem Segue. Gênesis capítulo 3, eu vou começar no versículo 6 aqui. O que está acontecendo aqui que eu pude observar? Observem também que ao ler o versículo 6 aqui, a mulher, ao comer do fruto ali, ela vê o fruto de uma maneira diferente, né? Ou seja, quando Satanás, a serpente, ele vem ali tentar Eva, ela começa a observar coisas no fruto que ela não havia observado antes, tá bom? Vamos ver aqui nesse versículo. É como se Lúcifer ele estivesse fazendo ali, né, um marketing, né? Ele estava fazendo um marketing ali da fruta, né, para que ela pudesse comer. Olha aqui no versículo 6 o que diz. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar-lhe entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Olha só que interessante, né? Primeiro ela viu que era agradável aos olhos. Por quê? Porque ele foi lá e fez aquele marketing, aquela propaganda ali, né? E depois ela viu que aquilo era desejável para fazer ela ter entendimento, tá bom? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como Satanás, ele engana as pessoas por meio de marketing, né? Marketing é mais do que vender um produto, tá bom? Marketing, ele tem várias definições de marketing, eu marquei algumas delas aqui para nós compreendermos um pouquinho qual é a estratégia aí do inimigo, tá bom? Um livro que mostra muito bem qual é a estratégia de Satanás, os reais propósitos de Satanás, é o livro de Mormon. Ao ler o livro de Mormon, a gente começa a entender ali a artimanha, né? O que o inimigo ele faz para tentar nos derrubar. Então é um livro excelente aí, um livro inspirado por Deus. Mas falando aqui sobre o marketing, né? Tem mais de 70 definições do que é marketing. Mas resumindo bem, o marketing ele é uma ideia, né? É uma mensagem que a pessoa quer entregar, ou seja, a ideia ela transforma numa mensagem. Aí também tem ao público, para quem que é aquela mensagem. E a mídia, ou seja, como vai ser entregue aquela mensagem. Bom, como nós estamos falando do marketing, né, de Satanás, né, do que ele quer propor ali, então a mensagem que ele queria entregar tinha uma ideia por trás. Qual era a ideia de Satanás ali? A ideia dele era destruir o plano de Deus, tá bom? Como ele conseguiria isso, né, no Jardim do Éden ali? Bom, se Adão e Eva, apenas um deles comesse do fruto, né, e o outro não, um seria expulso do jardim e o outro não. Portanto, eles não poderiam ter filhos, né, e estariam separados. Isso frustraria o plano do Pai Celestial. Outra maneira também, né, que ele frustraria, a ideia dele era essa, né, ele não está tentando acelerar o plano de Deus, realmente ele queria destruir. Outra maneira que ele queria destruir era que se Adão e Eva comessem do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, e logo após eles comessem do fruto da árvore da vida, né, eles se tornariam imortais novamente, não tendo tempo para progredir. E isso teria frustrado também o plano de Deus, tá bom? Então eles viveriam naquela transgressão que eles tinham cometido para sempre. Isso frustraria o plano de Deus. Então o diabo ele estava ali, na verdade, a ideia dele era destruir o plano de Deus. Mas ao ler o relato aqui, a gente não está explícito, né, nas escrituras aqui qual era o plano dele. Aqui em Gênesis não está explícito. Por quê? Porque ele usa um marketing, tá bom? Qual era o público dele, né? Então eu falei sobre a mensagem, a ideia dele, o público. O público era Adão e Eva ali,
tá bom? E aí ele, o que ele quer fazer? Ele quer, a ideia dele, ele que quer destruir o plano de Deus, mas aí ao invés de ele colocar ali eu, ou como as pessoas do marketing, né? Desculpa aí quem trabalha com marketing, tá bom? Só tô dando uma ideia de que o Lúcifer ele fez. Ao invés de concentrar a mensagem nele, eu quero destruir o plano de Deus, eu quero que dê errado. Não, ele concentrou a mensagem dele no cliente, que seria no caso Adão e Eva. Ele começou a colocar ali por que era necessário que eles comessem do fruto, tá bom? Então ele estava escondendo o propósito dele. Claro que o propósito do marketing, um desses, é você vender mais, você ganhar mais dinheiro, ter conforto. Então você precisa ajudar com que os seus clientes enxerguem que aquilo seja uma necessidade para eles, tá bom? Então foi isso que Satanás ele fez. Ele se escondeu atrás da ideia que ele tinha e colocou ali como necessidade para Adão e Eva ali. A gente vai ler no texto ali, tá bom? E a última parte aqui eu falei é a mídia, né? Bom, também a mídia é por meio do que você leva a mensagem. Então não adianta você, por exemplo, fazer o marketing, por exemplo, só pelo WhatsApp. Se a maioria dos seus clientes só usa o Facebook, né? Ou sei lá qual tipo dependendo do produto que você quer vender, dependendo do público que você vai atingir, né? Você tem que usar a mídia diferente ali. E no caso aqui para Adão e Eva, nós podemos observar que Lúcifer ele usou ali a simbologia da serpente, né? Por que a serpente? Logo no versículo 1 de Gênesis aqui a gente lê que a serpente era o animal mais astuto que o Senhor Deus havia criado. Essa palavra astuto no hebraico também ela se traduz como esperta, tá bom? Então ele se passa ali como o símbolo de uma serpente, né? Como esperto, porque se uma pessoa é esperta, fala, nossa, ele deve entender do que ele está falando, né? Ele é uma pessoa esperta, né? Então ele se passa ali pela serpente ali naquele momento, né? Como o simbolismo de uma serpente ali, tá bom? Bom, então vamos começar aqui um pouquinho, mas antes de falar aqui sobre esse plano de Satanás, né, eu queria descrever como Jesus Cristo descreveu Satanás, né? Porque ele realmente ele é um mentiroso, ele queria enganar, ele estava realmente enganando Adão e Eva ali em tudo que ele queria. Ele tinha o propósito dele, a ideia dele e ele queria destruir o plano de Deus. Mas olha como é interessante a maneira que Jesus Cristo descreve Satanás. Fica aqui em João, capítulo 8, versículo 44, falando de Lúcifer, ele diz assim: e ele foi homicida desde o princípio, né? Por que Lúcifer ele foi homicida desde o princípio, né? Desde antes de nós nascer no plano celestial lá, né, na nossa vida pré-mortal, ele tramou destronar Deus ali, ele tentou dar um golpe de estado ali. Eu vou ver se eu trago isso ainda essa semana para compartilhar com vocês, tá bom? Mas desde antes, né, ele já se rebelou contra Deus, tá bom? Então ele foi homicida desde o princípio e fez rebelião no céu e foi expulso, tá bom? Então, lá em Apocalipse tem uma palavra bem interessante, né, que fala e foi precipitado o grande dragão, né? Precipitado é aquele que vai na frente. Para esse plano aqui, todos nós viríamos para a terra, tá bom? Precipitado é o que vai na frente. Por ele ter se rebelado, ele foi o primeiro a vir, ele foi expulso do céu, tá bom? Então, continuando a mensagem aqui, como Jesus Cristo descreve, né? Que ele era homicida desde o princípio, né? Ele mesmo era um assassino de si mesmo, quando ele tentou fazendo essa rebelião no céu e foi expulso. E aí continua dizendo assim, ó. Ele foi homicida desde o princípio, não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, devemos observar aqui que fala que ele não permaneceu na verdade. Então não é que Satanás ele não conhece a verdade, ele não permaneceu na verdade. Tá vendo? E muitas pessoas também são assim, elas conhecem a verdade, mas elas não permanecem na verdade, às vezes elas desviam, né? E esse é o papel de Lúcifer, realmente, ele quer desviar. Aliás, a palavra adversário significa virar,
né? Ele quer virar o propósito da pessoa, levar a pessoa para o caminho contrário do que é ir para a presença de Deus. Tá bom? Então é assim que Jesus Cristo ele descreve Lúcifer, como o pai das mentiras. Bom, dito isso, vamos tentar identificar aqui como Satanás ele procurou fazer isso aqui no Jardim do Éden, né? Fazendo esse marketing, tentando enganar ali realmente Adão e Eva. Bom, então em Gênesis capítulo 3, no versículo 1 em diante, diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor havia feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só que interessante, ele falou, não é assim que Deus disse? Porque sabemos que Adão e Eva, eles eram obedientes a Deus. Então ele está falando, olha, Deus disse isso, comereis de toda a árvore do jardim, né? Então ele começou já a manipular ali dessa maneira, né? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Né? Já mentiu aqui da cara lavada, falou, olha, certamente você não vai morrer por comer desse fruto, tá bom? E aí ele dá uma justificativa, né? Por que a mulher não vai morrer? Ele diz assim, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se lhe abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e do mal. Olha só, né? Ele disse, olha, Deus, ele não, em minhas palavras aqui, né? Ele está dizendo aqui, Deus, ele não quer que você coma do fruto, porque vai abrir os olhos, você vai se tornar como Deus, né? Conhecendo o bem e do mal, como se Deus fosse egoísta, né? Que ele não quisesse que Adão e Eva se tornassem como eles é. Como nós vemos no plano, é justamente ao contrário. O plano de Deus é que nós nos tornemos como ele é. O exemplo que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, seguir o exemplo, o modelo do Pai Celestial e Jesus Cristo para nos tornar como ele é. E aqui Satanás ele distorce todas essas coisas aqui, né? Ele acaba distorcendo. E tanto é verdade que Satanás ele usa essa estratégia, né? Ele coloca meias verdades com meias mentiras para as pessoas pegar e abraçar ali como um todo, tá bom? Então ele não vai pegar uma mentira total ali e dar para você. Ele vai pegar uma meia verdade com uma meia mentira ali e misturar para oferecer para você. Porque quando ele diz aqui, né, que se eles comessem do fruto eles seriam como deuses, era verdade, né? Mas quando ele falou aqui que Deus não queria que eles comessem do fruto para se tornar como ele, isso era uma mentira. Porque realmente esse era o propósito de Deus, tá bom? Mas que deveria ser a escolha ali de Adão e Eva, fazer essa escolha. Nós podemos ver aqui, ó, por exemplo, se eu pular para o versículo 22, Deus ele diz, né? E então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então nós podemos ver aqui que o Senhor falou, olha, agora após eles terem comido do fruto, eles é como um de nós, conhecendo o bem e do mal. Então quando Satanás diz que os olhos de Eva, né, se abririam e ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal, isso ele disse verdade. Mas ele mentiu quando ele falou que ela não morreria e também mentiu dizendo que Deus não queria que eles, né, Adão e Eva, se tornassem como Deus é. Então ele pega assim meias verdades, meias mentiras e empurra nas pessoas assim para que elas possam abraçar como verdade total ali, tá bom? E aí então, após essa explicação para Eva, né, aí sim ela olha para o fruto de uma maneira diferente, né, e vê que a árvore é agradável para se comer o fruto. E aí ela vê que aquele fruto também era desejável para ela obter conhecimento. E aí ela vai e come e também dá ao seu marido. Então é muito bom a gente prestar atenção nas artimanhas do inimigo, nos marketing, né? Ele quer realmente pegar o pecado e colocar para nós como se nós dependêssemos daquilo para ser feliz, né? Ou colocar, por exemplo, os mandamentos como se fossem restrições que nos impede de ser feliz. Então, nós devemos prestar atenção sobre isso. Bom, esse é o comentário que eu tenho que compartilhar hoje com vocês.
falando que Satanás, tanto ele quer que nós sejamos prejudicados, saímos do caminho do Senhor, como ele quer também que nós pensamos que os mandamentos de Deus são restrições para nós, né? Que nos restringe, que não faz com que nós progridamos ou sejamos felizes. E é justamente ao contrário. Deus ele cria os mandamentos dele para que nós possamos ser felizes. Tá bom? É uma proteção. Quando Deus ele coloca ali a lei da castidade, é uma proteção para mim e para minha família, para você e para sua família. Então todos os mandamentos de Deus são baseados em proteção, né? Por exemplo, a palavra de sabedoria, Satanás ele pode colocar no mundo que não, é restrição, né? Você não pode beber isso, você não pode beber aquilo, né? Quando na verdade você está protegendo o seu corpo, a sua mente. Então ele tenta usar dessa estratégia aí. Eu gosto muito da história de um pai que saiu para empinar pipa, né? Aqui em São Paulo é pipa que se fala, tem lugar que é arraia, papagaio, né? Que vai empinando ali. Bom, ele levou o filho para empinar e o filho ele colocou o pipa pro alto ali, né, com o pai, e o filho reparou que quanto mais linha o pai soltava, mais a pipa ia alta, né? Ele falava, mais linha, pai, mais linha. Ele soltava a pipa ia mais alta, mais linha, pai, mais linha, pai. E ele ia soltando, a pipa ia subindo assim. Aí o filho parou e pensou, pai, a linha tá impedindo o pipa de subir, de voar. Solta o pipa, quebra a linha para que ele possa subir. E aí o pai falou, tá bom. E aí ele quebrou a linha e soltou. Só que quando ele soltou, o que aconteceu? O pipa foi e caiu. E o filho ficou sem entender ali. E o pai pôde ensinar uma lição. Que aquela linha é como os mandamentos de Deus. Os mandamentos fazem a gente voar cada vez mais alto. E não nos restringe, né? Assim como aquela criança não estava entendendo, pensou que aquela linha estava impedindo o pipa de voar, de ir cada vez mais alto. Mas não, era exatamente o contrário. Tá bom? Os mandamentos de Deus, ele vai fazer com que nós chegamos cada vez mais perto do Senhor. É essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.